Olá, tudo bem? Muito bom dia para você. A Rede Educativa de Mato Grosso do Sul está realizando, desde segunda-feira, 12 de setembro, uma rodada de entrevistas com os candidatos ao governo do estado. Hoje, quarta-feira, 14 de setembro, é a vez do candidato Eduardo Riedel, do PSDB. Eu sou Carlos Filho e participa também aqui das entrevistas comigo o jornalista Tiago Frison. Muito bom dia, Tiago. Muito bom dia, Carlos. Muito bom dia a todos. Essa rodada de entrevista ao vivo tem transmissão simultânea da TV Educativa para todo o estado e também pela Rádio Educativa 104,7 FM em Campo Grande, região. Todos os 8 candidatos ao governo foram convidados pela Rede Educativa e concordaram com as regras e o tempo destinado para essa entrevista depois de uma reunião feita com os representantes encaminhados pelos partidos. Momento em que também aconteceu o sorteio da ordem dos entrevistados. Essa é mais uma oportunidade para você, sul-mato-grossense, comparar as ideias e escolher o seu candidato. Ele terá ao todo 22 minutos para falar, sendo 10 minutos no primeiro bloco, outros 10 no segundo e 2 minutos para as considerações finais no último bloco. O candidato é o responsável por administrar o tempo de resposta para cada pergunta feita. Todas foram elaboradas a partir do plano de governo que foi apresentado na Justiça Eleitoral. É importante salientar que estão proibidos os ataques pessoais a outros candidatos. E como o Carlos disse, nós recebemos hoje aqui nos estúdios da Rede Educativa o candidato Eduardo Riedel, do PSDB. Eduardo Correia Riedel é empresário, casado e tem 53 anos de idade. Nasceu na cidade do Rio de Janeiro. Ele foi presidente da Federação de Agricultura e Pecuária de Mato Grosso do Sul, a FamaSul, e também atuou como secretário estadual de Governo, Gestão Estratégica e também de Infraestrutura. Eduardo Riedel concorre pela Federação PSDB Cidadania, que está coligada com o Republicanos, PP, PSB, PL e o PDT. Olá, candidato. Muito obrigado, em nome de toda a nossa equipe, TV, rádio e portal, pela presença do senhor hoje aqui com a gente. Para começar, candidato, vamos falar de economia e emprego. A gente sabe que ainda estamos vivendo a questão da pandemia, que acabou, deixando muita gente com a falta de emprego. E aí, cada um passou a se virar como dava, né? Então, assim, existe no plano de governo do senhor, caso o senhor venha a ser eleito, alguma política específica voltada para os microempreendedores individuais? Lembrando que o tempo do senhor começa a contar a partir de agora. Bom dia. Bom dia. Bom dia, Carlos. Bom dia, Tiago. Bom dia a todos que nos assistem aqui pelo sistema. Sem dúvida que é uma das áreas mais importantes, o microempreendedorismo individual, do ponto de vista da economia como um todo. As grandes indústrias que geram emprego e desdobram outros negócios, elas têm um papel fundamental. Agora, é o empreendedor individual que mais emprega, porque é ele mesmo, às vezes a família, o grupo familiar, que está em torno daquele pequeno negócio e que faz uma ação bastante transversal nos bairros, nos diversos negócios, nos serviços de uma maneira geral. E nós temos que cada vez mais desburocratizar e aliviar qualquer tipo de tributo sobre essa categoria, porque é a que tem a renda menor, mas a que contribui muito para a economia do ponto de vista de ocupação, de geração de emprego. O Mato Grosso do Sul atravessa um momento importante. Ele tem aproximadamente 5,2% de desemprego, a terceira menor taxa do Brasil. E a pandemia gerou uma situação diferente no Brasil todo e no mundo também, que foi alavancar os pequenos negócios. Muita gente inovou na pandemia e passou a ser um microempreendedor individual. Então, olhando com perspectiva para frente, nós temos que cada vez mais criar um ambiente favorável a esse empreendedor, desburocratizar e aliviar a carga tributária. Justamente sobre se criar um ambiente mais atrativo, candidato, o plano do senhor fala justamente disso. Para atrair novas empresas, criar um ambiente atrativo. Isso é pela isenção de alguns impostos? Qual que é o caminho para alcançar esse ambiente atrativo que o senhor citou? São vários, não são um só. O incentivo fiscal do Mato Grosso do Sul é um dos mais modernos do Brasil e é um caminho. As empresas vêm porque elas sabem que aqui terá uma carga tributária muito menor a partir da vinda delas. Algo que não existia, passa a existir. Nesse sentido é que nós estamos tendo a condição de gerar muito emprego.
O outro caminho é a capacidade do Estado investir e gerar contrapartidas. Um exemplo, ali em Ribas, a Suzano, investimento de 15 bilhões. Por que ela está vindo além da isenção fiscal? Claro, as potencialidades do Estado, né, em termos de área, logística e tudo mais, e a capacidade do Estado gerar essa contrapartida em infraestrutura. Então, uma estrada de 110 quilômetros, 6 pontes, uma delegacia de polícia, hospital no município, programas habitacionais, tudo isso é contrapartida do Estado. Então, a empresa ela se sente confortável quando ela encontra um Estado parceiro. A agilidade no licenciamento ambiental, essa desburocratização, essa assertividade, essa conversa olho a olho com o empresário de maneira direta e simples, ajuda muito nesse ambiente de negócio. Agora, candidato, uma outra situação que pode facilitar bastante nessa questão da expansão de Mato Grosso do Sul, falando especificamente de economia, seria a construção de mais modais logísticos. O que está previsto nessa área no seu plano de governo? Olha, Carlos, essa é sem dúvida nenhuma um dos grandes vetores do crescimento. O estado do Mato Grosso do Sul é o estado que mais cresce no Brasil. Primeiro lugar de PIB esse ano, inclusive, ano passado e retrasado. Na última década foi primeiro lugar. Isso tem a ver com o movimento da gestão territorial, assim, como que é ocupado o território do Mato Grosso do Sul. E nós temos crescido diferentes modalidades de agricultura, floresta plantada, cana, grãos, em pastagem degradada. Essa substituição, ela, além de ambientalmente favorável, ela é economicamente muito forte. O segundo vetor é a industrialização. Essa produção ser industrializada aqui, né? Então, isso faz uma diferença enorme para o crescimento do Estado. E o terceiro, não menos importante, é a logística e infraestrutura, né? Quando esses empreendimentos vêm para cá e a gente sinaliza as transformações dos modais, as coisas acontecem. E aí nós temos o Rio Paraguai, né, que tem portos funcionando por uma atitude e uma indução do governo, que faz toda a diferença. A rota bioceânica, que a ponte está em construção e o Paraguai já termina o asfalto ligando a Argentina e Chile. O senhor vai continuar trabalhando pela rota, aproveitando o gancho? Com certeza. Aliás, é uma iniciativa que nós tivemos junto a Itaipu para buscar a realização da ponte, efetivar isso, né? E agora todas as ações que são correlatas à rota. As estradas vicinais que ligam a rota estão sendo todas pavimentadas. O anel para os portos foi pavimentado em Murtinho, a estruturação de Murtinho foi mudada. Então, o trabalho pela rota ele não cessa até a ponte ficar pronta. E a ferrovia, tanto a nova Ferroeste, que vem lá do Porto de Paranaguá e encontra a Malha Oeste, que vem de São Paulo, e ela está concessionada e parada, e essas duas malhas, elas fazem uma transformação na logística do Estado. Então, veja que são várias ações que se conectam, além da busca da duplicação e da concessão das BRs, 262, 267, 060. Agora, candidato, a gente sabe que todas essas expansões, elas demandam recursos. Então, assim, como favorecer a expansão de Mato Grosso do Sul nessas áreas sem desequilibrar as finanças? Primeiro, ter muito controle sobre a gestão do Estado, né? A gente não pode onerar mais tributo e, ao mesmo tempo, ter a capacidade de investimento. Mas como é que faz isso? Enxugando a máquina, né? Deixando uma estrutura administrativa mais enxuta para sobrar recursos para investimento. Foi o que foi feito ao longo desse tempo. Esse é um primeiro ponto. E segundo, que tem uma agenda que muitos candidatos não gostam, que é a agenda de captação de capital privado. O que aconteceu na 306, os portos de Murtinho, a nova Ferroeste, não é recurso do Estado, é recurso privado. E essa capacidade de modelar projetos que atraiam capital privado, que a gente conhece bem. Então, 1 bilhão e 200 milhões lá na 306, com a concessão, o saneamento básico, é outro projeto que atraiu capital privado, a Infovia Digital, a rede de fibra ótica, capital privado. Então, você não tem que contar só com recurso público do Estado. Você deve ter a capacidade de criar projeto e atrair o capital privado para o investimento. Candidato, falando agora de saúde, o plano do senhor fala muito sobre a regionalização, que é algo que está em implantação aqui no Estado. O senhor vai seguir essa política? Como que o senhor pretende manter, e se vai manter, essa regionalização desse setor aqui em Mato Grosso do Sul? Nós vamos concluir esse processo, na verdade é um processo da instalação dos hospitais regionais e ativação, melhoria dos equipamentos de várias unidades municipais. Isso está em andamento.
né? Foi um grande avanço que nós tivemos em 8 anos e, olhando para frente, a gente conclui a regionalização. Claro que é um processo perene e investimentos continuarão a ser feitos. Agora, o grande gargalo após a regionalização, e vai começar no primeiro dia de mandato nosso, é a ação junto aos municípios para atenção básica. Você vê o caos que está na saúde aqui em Campo Grande do ponto de vista da atenção básica. Você não tem médico, não tem enfermeiro, 3 horas de fila para ser atendido, falta remédio. Essa situação é atribuição do município. Anda nos bairros, vai nos postos de saúde, aquele postinho perto da casa onde as pessoas moram, vê o que acontece. É uma realidade, está posto. Então nós temos que... O cidadão não quer saber se é atribuição do Estado ou do município. Ele quer o resultado. E essa atribuição do município, nós temos que encostar no município e fazer com que ele dê resultado, inclusive com incentivo econômico, financeiro. O município pode deixar que eu contrate os médicos, os enfermeiros. Agora, você tem que fazer gestão. Você tem que saber o que você está fazendo, senão é de jogar dinheiro no ralo, se você não tiver gestão por parte do município. Então, essa relação vai ser contratualizada, não é de boca para fora. Os parâmetros, quais são, deu resultado, está aqui o recurso, vamos contratar. Então, a gente tem que atacar a atenção primária, porque é onde a população mais sente, é onde há o maior problema, essa situação difícil que tem no atendimento básico. Agora, candidato, vamos mudar de assunto, falar de segurança. O plano do senhor fala em usar a tecnologia no combate à criminalidade. Gostaria que o senhor explicasse para o público melhor como fazer isso. Carlos, a partir do momento que você tem uma rede de fibra ótica, chega o 5G, você já tem a transmissão de dados num outro patamar, numa outra condição. Isso impacta diretamente não só o privado, mas o público. Nós estamos falando de telemedicina, de inclusão digital nas escolas e de capacidade de monitoramento para a segurança pública e informação. Trânsito de dados, né, sigilosos, completos, por exemplo, monitoramento nas estradas. Tem 1 minuto ainda, candidato, de carros, de placas, né, o controle através de inteligência artificial, grandes sistemas de BI preparados para dar resposta à segurança pública. Então, equipamentos inteligentes. Hoje tem uma rede, um aparato tecnológico muito grande, que tendo estrutura, isso é possível de ser implementado. Tá certo. Tempo, então, do candidato, o senhor ainda tem 30 segundos que a gente compensaria. Não, e dizer que a segurança pública, a gente tem, além da inteligência, efetivo e equipamento. A gente tem que valorizar o profissional da segurança pública e ter estrutura, viatura, armamento, equipamento de proteção individual. Agora, a inteligência é o que mais agrega nesse conjunto, se ele for bem investido. E isso vai ser investido no governo do senhor? Com certeza. Já foi feito um investimento de quase 1 bilhão na segurança pública. Nós vamos manter esse investimento, nesse tripé que eu falei: pessoal, equipamento, inteligência. Tá certo. Agora, então, nós vamos para o nosso primeiro intervalo e, na volta, mais um bloco da entrevista com o candidato Eduardo Riedel. Lembrando que estamos ao vivo pela TV Educativa e também pela Rádio Educativa 104 FM, além do portal da Educativa. É a Rede Educativa nas eleições 2022. Estamos de volta e continuamos aqui com a entrevista com o candidato ao governo do estado de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel. Lembrando, estamos ao vivo pela TV Educativa e pela Rádio Educativa 104 FM, além do portal Educativa, do YouTube da Rede Educativa MS. Nesse segundo bloco, são mais 10 minutos de entrevista. Vamos lá. Candidato, no bloco anterior a gente falava de segurança, então, seguindo nessa área, o plano de governo do senhor fala em aprimorar a segurança no trajeto da rota bioceânica, que chega a uma região de fronteira e que boa parte dos candidatos tem abordado essa questão da segurança nas fronteiras, que é uma atribuição do governo federal, mas que Mato Grosso do Sul acaba assumindo essa tarefa. Qual é o plano do senhor para garantir a segurança nas regiões fronteiriças? Veja, Carlos, a gente estava falando de inteligência, né, no bloco anterior. Tem um quarto eixo aí muito importante, que são as parcerias com as estruturas federais de segurança pública.
né? Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal, as próprias Forças Armadas, Marinha, Exército, Aeronáutica, elas fazem parte desse conjunto. E o Mato Grosso do Sul, ao longo da sua história, soube construir parcerias extremamente sólidas. Não sei se vocês sabem, mas o Mato Grosso do Sul tem 11 centros de inteligência regionais e o Centro de Inteligência do Centro-Oeste, parceria federal-estadual, é aqui em Campo Grande. Então nós temos aqui todos os 4 estados do Centro-Oeste e representantes das forças de segurança federais de todos os estados aqui em Campo Grande, monitorando a rota, monitorando a fronteira, fazendo o combate direto à captura do ilícito. Mato Grosso do Sul é o estado que mais apreende drogas no Brasil, bate recordes todo ano, né? E até paga um ônus por isso, porque tem que manter no sistema prisional esses detentos que são do Brasil, né? Eles vêm, fazem o ilícito e são presos aqui e vão para o nosso sistema prisional. Então, o Mato Grosso do Sul tem uma situação atípica e fazendo um trabalho muito duro de combate ao narcotráfico, ao tráfico de armas na fronteira com os países vizinhos. Candidato, falar agora de educação. O plano do senhor fala sobre a escola em tempo integral na rede estadual de ensino. O senhor deve manter essa política, então, dessas unidades que já existem e expandir esse sistema? Certamente, Thiago. É como eu digo, política pública boa tem que ser continuada e implementada e aprimorada o tempo todo. A escola em tempo integral é um sucesso. É um resultado de aprendizado melhor para o aluno, é a manutenção do aluno dentro da unidade escolar e, principalmente, a formação de cidadãos, né, na sua acepção mais completa da palavra. Então, a gente tem nesse projeto um grande futuro para o Mato Grosso do Sul. É um processo que não é fácil, ele requer toda uma reestruturação da rede, do ponto de vista físico, inclusive, né, e uma qualificação maior dos professores, a permanente qualificação dos professores, a manutenção desse aluno num período muito maior dentro da escola. O custo é maior, só que o benefício é muito grande para os alunos do Mato Grosso do Sul. Nós vamos continuar e criar provavelmente a totalidade da rede em ensino em tempo integral. Candidato, agora vamos falar de meio ambiente. Mato Grosso do Sul já assumiu o compromisso de neutralizar a emissão de carbono até 2030. O senhor pretende manter essa política? Certamente, é uma política que eu ajudei a construir, a pensar, e por alguns motivos muito claros, né? O meio ambiente não pode ser dissociado de economia, tá? O meio ambiente é a preservação da nossa biodiversidade, é balanço de carbono da nossa economia e é manutenção das nossas fontes e reservas de água. São 3 grandes eixos do meio ambiente. E você não dissocia isso da economia, senão você não consegue atingir os objetivos do meio ambiente. Ao propor 2030 Mato Grosso do Sul carbono zero, o que nós estamos fazendo é partindo da nossa base de produção agropecuária, com técnicas e procedimentos dentro da propriedade extremamente preservacionistas, né? Plantio direto, a manutenção das nossas áreas de preservação permanente, das nossas reservas legais, todo esse aparato que já é legal, incentivar e manter. Chamar do mercado para cá uma política de crédito de carbono. Nós temos que cada vez mais incentivar a remuneração pelos serviços ambientais. Essa é uma prática que o Mato Grosso do Sul tem exercitado e vai acontecer logo, logo, porque o mercado está enxergando isso. E ao se tornar um estado carbono neutro, provavelmente a gente busca o selo e garante sobrepreço, exportação para os nossos produtos. Gera riqueza, agrega valor sob uma política extremamente eficiente para a sociedade, que é a preservação do meio ambiente. É uma necessidade nossa. Então veja que meio ambiente e economia se conversam e ganham os dois, né, o tempo todo. Candidato, no plano de governo do senhor na área social, 2 programas são citados, o Mais Social e o Conta de Luz Zero. No eventual governo Eduardo Riedel, como que vão ficar esses 2 programas? O Conta de Energia Zero tem previsão de terminar em fevereiro de 23. Eu já coloquei no plano de governo e tenho anunciado que nós vamos prorrogar esse programa. Esse programa foi um sucesso, né? Ele realmente faz a diferença na vida de muitas pessoas. Aquela preocupação que a dona de casa tem de chegar no final do mês, estou com dificuldade do dinheiro para pagar a conta de energia. Ela deixa de ter. E esse dinheiro vai para comprar comida, vai para comprar o gás de cozinha. Subiram muito de preço, agora já voltou a cair. Mas é um reforço importante no orçamento daqueles que mais precisam. Então, a partir de fevereiro, um dos primeiros atos no retorno da Assembleia Legislativa no ano que vem, nós vamos enviar a prorrogação do Conta de Energia por mais 14 meses para garantir esse
programa vigente. O mais social, R$ 300, a gente prevê incrementar para 450 a partir do ano que vem, por conta desse processo inflacionário que a gente viveu. É outro programa que tem ajudado muitas famílias no Mato Grosso do Sul, perto de 100 mil famílias. Agora, candidato, a gente vê que estamos num cenário de guerra, né, mundial e situação difícil em vários setores. Como o senhor imagina Mato Grosso do Sul a partir de 2023 num eventual governo do senhor? Carlos, o Brasil e o Mato Grosso do Sul, eu não tenho dúvida nenhuma que está numa trajetória ascendente. O efeito da guerra, ele já ficou para trás. Ele foi precificado antes e já ficou para trás nas suas consequências, na inflação, no preço de combustíveis, no preço dos alimentos. Essa situação ela retornou a uma normalidade. Claro que ainda tem impacto, mas os principais gargalos foram solucionados. Nós temos tudo para construir uma economia muito vigorosa. O Mato Grosso do Sul nem se fala, porque já fez isso e está sendo o estado que mais cresce no Brasil. Olhando para frente, a gente tem um Brasil e um estado que tem toda a condição de manter esse ritmo de crescimento. E aí nós temos que dar a condição para isso chegar para todos os cidadãos e cidadãs sob forma de política pública. Por isso que eu sempre falo e está no plano de governo, qualificação é fundamental para que as oportunidades que estão presentes possam ser acessadas pelas pessoas. Quando a gente fala da empresa que vem, do micro e pequeno empreendedor individual, quanto mais oportunidade de qualificação as pessoas tiverem, mais elas vão acessar uma oportunidade de maior renda, de melhor remuneração. E isso faz toda a diferença para o desenvolvimento da nossa sociedade. E as políticas públicas têm que chegar. Por isso que eu me coloco como um candidato focado no resultado, com menos politicagem e mais resultado, mais gestão para entregar para a sociedade. É o que eu sei fazer. A discussão política, das oligarquias políticas, de quem está há anos aí fazendo essa discussão, ela não me interessa. Eu estou nesse processo e sou candidato para poder gerar resultado para as pessoas. É nesse sentido que a gente vai criar a condição para o crescimento do Estado, que já tem acontecido. Falar agora de serviço público, candidato, o senhor propõe a implantação do chamado governo eletrônico no âmbito do Poder Executivo Estadual. Como que funcionaria isso? Da mesma maneira que vários segmentos da economia e do privado já inseriram nas suas atividades processos digitais, o governo não é diferente. Bancos, praticamente, hoje têm sem rede física. Por que o Estado tem que manter a sua atividade na era analógica? Por que o Estado ele não pode avançar como o setor privado e outros setores da economia avançaram com a tecnologia presente, que gera um aumento de eficiência e uma diminuição de custo absurda? E esse caminho deve ser trilhado também pelo governo. E é um processo permanente. É um processo onde você insere nos serviços públicos a inserção da tecnologia. Isso pode acontecer no Detran, na Agência Fazendária, na Iagro. Tem um candidato que fala que cobra a nota do pequeno produtor, R$ 23, uma nota de 100. Primeiro, essa nota é de graça, via eletrônica. 92% das notas tiradas são gratuitas. Não tem preço, é justamente para induzir lá. E aí você diminui todo o custo da estrutura da área meio. Ele não sabe explicar por que sobra recurso para investir. É por causa disso. Porque você insere tecnologia e você dá condição de eficiência para o Estado. Agora, época de eleição, cada um fala o que quer sem conhecimento. Mas é nesse sentido que a gente vai pôr o Estado no trilho da inserção digital e da eficiência. Agora, candidato, o tempo do senhor está quase encerrando. Nesse cenário otimista que o senhor colocou aí, a partir de 2023, existiria espaço para valorização do servidor público sem desequilibrar as finanças? Com certeza. E isso é permanente. E o servidor público me conhece. Ele sabe que das 47 carreiras existentes, nunca deixei de sentar com cada uma delas e, no limite da responsabilidade, atendê-los. Tanto é que ele sabe o que aconteceu para cada carreira, o volume de pessoas que tiveram entrada no Estado por concurso. Outra grande falácia que se fala é que não teve nenhum aumento, não atingiu a inflação, não entrou ninguém. Eu mostro os números. Aliás, eu vou pôr na minha rede social para poder zerar essa discussão de quem fala sem conhecimento. Tá certo. Nós vamos agora, então, para mais um intervalo. E na volta, as considerações finais de Eduardo Riedel. É a Rede Educativa nas eleições 2022.
volta com a rodada de entrevistas com os candidatos ao governo. Lembrando, estamos ao vivo pelas emissoras da Rede Educativa, TVE e Rádio Educativa 104 FM, além do Portal Educativa no Facebook e também o perfil da Rede Educativa MS no YouTube. Essa parte final vai ser dedicada para as considerações finais do candidato. O senhor tem 2 minutos e o seu tempo começa a contar a partir de agora, candidato. Obrigado, Carlos. Obrigado, Tiago, pela oportunidade. Obrigado à TVE. Dizer para vocês que nos assistem, nos ouvem, que nessa trajetória e participação no governo, eu pude aprender muito sobre a gestão pública. Nunca fui candidato, né? Por isso digo que sou novo, não só na política, mas como no jeito de fazer as coisas, porque a prioridade é você, cidadão, cidadã, né? Não é um projeto de poder, é um projeto pelo Mato Grosso do Sul, é um projeto pelo resultado das coisas. E eu digo que às vezes, quando falam você está otimista, não, eu sou realista, eu sei da potencialidade desse Estado e conheço a realidade das contas públicas do Estado para poder continuar fazendo um Estado que investe em políticas públicas que atinjam as pessoas. E quando eu coloco no plano de governo um Estado próspero, um Estado inclusivo, um Estado digital e um Estado ambientalmente correto, bom de se viver, é o que a gente enxerga claramente para o Mato Grosso do Sul, através do desenvolvimento do turismo, através dessa infraestrutura e logística que chega, através do asfalto no seu bairro, através do saneamento básico que está chegando aí para você. São grandes evoluções em várias áreas do serviço público e do bem-estar das pessoas que a gente busca para o atendimento. Tem muito por fazer ainda. É um processo contínuo de investimento, de realização, e eu não faço promessa, eu faço projeto. Eu tenho estruturados os projetos para o Mato Grosso do Sul e quem olhar nosso plano de governo vai poder ver isso. E esses projetos, eles são basicamente para atender a população, para buscar resultado para a população. Então é por isso que eu peço que você conheça os candidatos, puxe a história de cada um deles, puxe a vida de cada um deles, veja quem que não tem processo na justiça, veja quem que responde a diversos processos ao longo da sua vida, veja o que cada um fez ou deixou de fazer quando estava lá, à frente da responsabilidade de instituições públicas ou privadas, que também tem que ser levado em consideração. E eu quero que você me conheça, puxe a minha ficha, dê uma olhada na minha história de vida e você vai poder ver que o nosso objetivo é um projeto para o Mato Grosso do Sul para atender você. Vote 45 no dia 2 de outubro, eu peço seu voto. Muito obrigado. Tá certo, candidato, muito obrigado. Essa então foi a entrevista com Eduardo Riedel, do PSDB, candidato a governador de Mato Grosso do Sul. Essa foi mais uma oportunidade proporcionada pela Rede Educativa para a população de Mato Grosso do Sul comparar as propostas para os próximos 4 anos. A gente volta amanhã, 7h30 da manhã, ao vivo, com mais uma entrevista. Nessa quinta-feira, será a vez de saber as propostas e ideias do candidato Magno Souza, do PCO. Muito obrigado pela audiência e até amanhã.